Graça e paz a todos. Eu fico feliz por você estar mais uma vez aqui conosco nesta mensagem, neste vídeo e também prestigiando o nosso canal. Desde já eu peço que, se você quer nos ajudar, quer dar uma força para o canal, que você possa se inscrever, que você possa curtir, que você possa ativar o sininho de notificações e também que você possa fazer os seus comentários. Nós vamos estudar nesse próximo trimestre esta revista aqui, A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, e vai mostrar o sofrimento e a restauração de Jó. E, meus amados, este é um tema extremamente abençoado. Ele também não deixará de ser polêmico, porque quem está em sofrimento muitas vezes questiona até que ponto Deus permite o sofrimento de um cristão. E eu até aconselho você a ler o capítulo 73 de Salmos. Na verdade, Salmo não é dividido em capítulos no seu livro original, mas nós dividimos em capítulos, por isso que eu disse capítulo, para facilitar a localização daquele trecho de Salmos. Que no original são apenas 5 livros e o nosso são 150 salmos. E este trimestre aqui ele vai desvendar muitos dos mistérios ou dúvidas que nós temos referente ao sofrimento humano. Então eu convido você a estar comigo, não é? E hoje eu quero dar um panorama geral, uma pincelada bem geral mesmo, bem superficial. E eu quero intitular esse vídeo As 7 provações de Jó. E com certeza será um assunto muito gostoso nesse trimestre, e eu quero convidar você a estar conosco aqui. Vou reforçar esse convite no final, e eu desde já quero mandar meu abraço a todos vocês. E o Senhor mesmo vai dar testemunho dele, porque no primeiro capítulo e o versículo 8 diz o Senhor: não há na terra ninguém semelhante a ele. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Jó aparece lá como uma das 3 colunas do plano da salvação. Então, porque justamente, não é, este homem, singularmente temente a Deus, foi tão duramente provado? Isso aí vai nos mostrar que muitos pequenos e grandes Jós lutam com essa pergunta. E a isso deve-se dizer que a provação de Jó não foi algum flagelo por causa dos seus pecados, porque, como diz a linguagem popular da juventude, aí pisou na bola com Deus, não é? Até porque ele se firmava muito fielmente no seu Senhor. Mas já no primeiro capítulo, nós vamos receber uma visão libertadora. A razão da aprovação de Jó não estava na terra, mas no céu. Nós podemos ver isso agora porque nós temos aqui a Bíblia Sagrada com os 42 capítulos e podemos ver quantas vezes nós quisermos a história de Jó, do começo ao fim, mas ele não podia ver isso, né? Então a dura aprovação de Jó começou no mundo espiritual. Ela se originou no conflito entre Deus e Satanás. Em Jó, capítulo 1 e o versículo 6, a gente vai ver Satanás se apresentar diante do Senhor, e aí o Senhor vai perguntar para ele: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele. Então, o príncipe das trevas, ele não aceita essa palavra. O meu servo, quando Deus diz meu servo, se referindo a mim, se referindo a você, ele gostaria que fosse meu servo, mas ele dizendo meu servo, e não Deus dizendo de mim e de você meu servo. Aí ele continua argumentando com Deus, não é? Também o Senhor abençoou ele, não é? Então assim qualquer um pode dizer que é crente, mas toca naquilo que ele tem e verás que ele vai blasfemar na tua face. Você pode até pegar Jó capítulo 1 aí, comparar o versículo 8, né, e o versículo 11,
E aqui a gente vai reconhecer que as provações de Jó não eram, como se diz, um golpe do destino, uma fatalidade, alguma coisa que aconteceu por acaso, mas tinha um significado grandioso e profundo. Estava em jogo a honra do Senhor. Quem ficaria com a razão? Ele, o Senhor, ou Satanás? E aí eu faço uma pergunta: por que você é provado? Para que a afirmação de Satanás diante do trono de Deus, de que no fundo você não é verdadeiro, né, na sua entrega a Deus, no seu serviço a Deus, e que isso seja uma mentira, né, que seja desmascarada, que o diabo seja desmascarado, porque há um versículo em Apocalipse que diz que ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Então nós somos provados para que ele também, dentre algumas possibilidades e por alguns motivos, dentre alguns motivos, é para que ele seja desmascarado. Muitas vezes, quando nós sofremos uma provação, a gente ameaça perder o equilíbrio, não é? Já queremos entregar o cartão de membro, já não queremos mais ir à igreja, já desanimamos de orar, já não queremos mais falar com Deus, não é? Mas quando nós mantemos o equilíbrio e nós nos firmamos no Senhor, e essa resistência nossa, ela vai glorificar o Senhor, e falhar vai dar razão a Satanás. Como Jó, nós vemos 7 provações e nelas resplandece 7 vezes a sua inabalável confiança no Senhor. A primeira provação de Jó foi o seu enorme revés nas coisas terrenas. Vamos ler o capítulo 1, versículo 13 a 17. Gente, isso aqui foi extremamente traumático. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículos 13 a 17. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seus 3 irmãos primogênitos. Que veio um mensageiro, chegou aqui o primeiro mensageiro, tá? Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus, os tomaram e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Agora vejam só, gente, este aqui estava dando uma notícia sobre o patrimônio de Jó que estava sendo dilacerado, e a Bíblia diz que enquanto este falava, veja o versículo 16, estando este ainda falando, não diz que ele terminou de falar, diz que ele estava falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então já tinha aqui 2 dando má notícia diante de Jó, assim, a queima-roupa. Versículo 17, estando este ainda falando, veio outro, o terceiro, e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então veja que além de eles roubarem Jó, além dos eventos da natureza consumirem os empregados de Jó e o patrimônio de Jó, eles ainda estavam sendo violentados, os empregados estavam sendo mortos, esses empregados tinham família. Vamos pensar aqui pensamento macro, esses empregados tinham suas casas, esses empregados tinham seus filhos, não é? Então veja, estando está ainda falando, chegou o quarto, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Meus amados, em poucos minutos, podemos dizer até segundos, Jó viu se esfacelar, se vaporizar, se desintegrar o seu patrimônio e os seus empregados. Você aguentaria
algo desse tipo, desse nível? Vejam aqui. É isso que está falando aqui. Vocês percebem que aqui Jó num só dia tornou-se um homem arruinado através de roubo, catástrofe natural, um efeito de guerra. Aquele homem que era tão rico ficou pobre como se fosse um mendigo. O período de grandeza acabou, porque disse no capítulo 1 que ele era o maior homem do Oriente. Então veja que enquanto o terceiro mensageiro lhe levava sua terrível notícia, veio o último golpe através do relato do quarto mensageiro, que lhe transmitiu a notícia da morte repentina dos seus 10 filhos em uma catástrofe natural. Então veio, a gente vê aqui, Jó, ele não perdeu somente um filho, nem 2, mas todos os 10 de uma só vez, 7 filhos e 3 filhas. Será que nós suportaríamos? Repentinamente, toda a feliz família estava destruída, uma provação de dimensões inimagináveis. Como Jó reagiu a essa provação? Gente, é preciso estar num nível espiritual, mas muito grande. É preciso estar num nível espiritual muito grande. O que ele disse quando os 10 ataúdes foram afundados no sepulcro recém-cavados e quando voltou do enterro? Ele lançou-se em terra, adorou e disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O inferno com Satanás à frente, que esperava que quando ele abrisse a boca ele fosse murmurar e lançar um brado de ódio aos céus, viu agora Jó em meio a tudo isso glorificando a Deus. Porque em tudo isso Jó se firmou inabalavelmente no seu Senhor. Isto é vitória na provação. A segunda provação de Jó foi a sua provação corporal. A segunda provação de Jó já é de um grau mais duro do que o primeiro. Sofrimento físico é uma coisa terrível. Eu costumo dizer que depois da salvação da alma, a maior riqueza que um crente tem é a saúde, não é? E quando o crente perde a saúde, dificilmente você consegue ter alegria plena. E aí ele então se senta na cinza, toma um caco de telha e começa a se raspar. Como Jó reagiu a esta segunda provação? Ele firmou-se no seu Senhor, e apesar desse Senhor inicialmente não responder à sua oração e aparentemente não lhe dar auxílio algum, ele disse: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Está no capítulo 2 e o versículo 10, ele respondendo para sua esposa. O navio da vida de Jó estava ancorado no seu Deus. Nenhuma tempestade era capaz de arrancá-lo dele. E então vem a terceira provação de Jó. O casamento de Jó é abalado. Essa terceira provação era ainda mais dura. A pressão foi aumentando ainda mais. Porque veja, perdeu seus filhos, perdeu o patrimônio, perdeu seus empregados, perdeu a saúde. Mas se ele encontrasse um ombro amigo para ampará-lo, palavras carinhosas, se ele encontrasse um abraço da sua companheira, aquela que havia feito votos para permanecer ao seu lado por toda a vida, quem sabe isso seria um tipo de antídoto, um alívio tão grande para Jó. Mas o que não aconteceu é aquilo que a gente desejaria que acontecesse com Jó. Jó, eu imagino que ele tinha um casamento feliz, senão ele não teria boa fama. Eu acabei de falar para vocês no início: reto, temente a Deus, desviava-se do mal. O homem que é reto e temente a Deus, ele também trata bem a sua esposa, ele também ama a sua esposa. Esta boa fama dele também, com certeza, estaria inserido aí, estaria no pacote, o seu tratamento com a sua esposa, o seu casamento feliz. Sem dúvida, a fidelidade de Jó ao Senhor e a sua vida reta
podiam ser creditadas também à boa influência da sua mulher. A mulher, ela tem profunda influência no casamento, quer seja para a bênção ou para a maldição. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui na Bíblia do rei Acabe, que ele nunca teria tido um terrível fim se ele não tivesse sido continuamente influenciado pela sua mulher Jezabel. Sansão, por exemplo, abra lá em Juízes capítulo 16 em diante, ele nunca teria ficado tanto sob o poder do inimigo se não tivesse sucumbido à influência de Dalila. Salomão, que o diga, nunca teria sido abandonado pelo Senhor se não tivesse dado ouvidos a mulheres estrangeiras. 700 mulheres e 300 empregadas. É muita coisa, mas encontramos na Bíblia também mulheres que tiveram influência abençoada. Por exemplo, Abigail, que impediu que Davi matasse o seu marido Nabal. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 18 ao 35. E a mulher de Jó? Até aqui, ela acompanhou completamente o caminho do seu marido. Mas então, tudo ruiu para ela. Ela tinha secado os seus olhos, chorando, inconformada por ver a situação do seu esposo. E não só isso, lembre-se que também ela chorou como mãe. A mãe tem um sentimento um pouco mais apurado, mais sensível, porque ela teve que sepultar 10 dos seus filhos, que ela havia carregado no ventre, que ela havia amamentado, que ela havia conversado tanto como qualquer grávida faz com seu filhinho ainda no ventre, não é? Ela tinha projetado tantos planos futuros para os seus filhos, para as meninas, para os rapazes, projetando que eles, juntamente com seu pai, iriam assumir todo o patrimônio que eles tivessem, iam multiplicar aquele patrimônio. Enfim, uma mãe que sonhava em ver cada um dos seus filhos contraindo um casamento, contraindo um matrimônio, o sonho de ser avó, não é? Mas o seu marido e ela também estavam completamente arruinados materialmente. E ainda pior, ela via o seu marido miseravelmente sentado na cinza. Então ela foi vencida pela insatisfação. Voltou-se contra o seu marido e disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Está lá no versículo 9 do capítulo 2. Ou seja, em outras palavras, o que adianta agora a tua fé? Agora na aflição, Deus não te ajuda, não é? Então veja que ela ficou desesperada, ela cerrou seu punho contra o céu e afastou-se de Deus. Como é que Jó reagiu a essa terceira provação? Porque ela atingiu a Jó como um raio certeiro, não é? Ele amava a sua esposa, ele amava a sua mulher, mas a sua reação foi divina. Com uma grande severidade, ele lhe lança no rosto do seu monte de cinzas: falas como qualquer doida. Foi forte, hein? Assim, ele se afastou da sua mulher e firmou-se ainda mais decididamente no seu Senhor. Com essa ação, ele já praticou adiantadamente a exigência que o Senhor Jesus fez em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler? Lucas capítulo 14 e o versículo de número 26. Está escrito assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro que naquele tempo de Jó, Jesus não havia se manifestado, mas ele já adiantou esta definição, este conceito de priorizar sempre a Deus. E para adiantar, o casamento de Jó foi destruído pela sua reação dura? Claro que não. O casamento de Jó não foi destruído porque ele falou dessa forma com a mulher dele, não é? Quem, pelo contrário, a destruiu foi ela mesma, pelo menos temporariamente, porque lá no final nós vamos ver que é a mesma mulher que vai ter mais outros 10 filhos. Então, quem na provação
escuta mais a carne e sangue do que ao Senhor, mesmo quando se trata do próprio marido ou da própria mulher, finalmente destrói a convivência justamente por isso. Então, desse modo, a veracidade da entrega de Jó ao Senhor, ela foi provada em todas as áreas da vida, materialmente, na família, fisicamente e no casamento. 4 desses fatores vitais arruinaram a vida de Jó, mas Jó ainda resplandeceu. Por que ele resplandeceu? Porque ele se firmava no seu Senhor. O Senhor era o primeiro em sua vida. Em última análise, não é? Os negros propósitos de Satanás acabaram contribuindo para a glorificação do Senhor, pois Jó firmou-se no seu Deus. Vem então a 4ª provação de Jó. Jó, o homem que perdeu a sua boa fama. A 4ª provação foi ainda mais dura no seu caráter do que as anteriores. Mas, irmão William, é mesmo a 4ª provação mais dura do que perder os 10 filhos, do que perder a esposa ou o casamento, do que perder o patrimônio, mais dura ainda do que perder a saúde? Eu digo do seu caráter, porque a honra diante dos homens é uma substância vital. A gente defende a nossa honra, e, amados, com todas as forças que a gente tem, até quando nós erramos. E a gente descobre que isso pode prejudicar a nossa honra, a gente procura ocultar, esconder, procura criar sempre uma fachada, ou procura criar uma aura de que estamos bem, não é? Quando muitas vezes, na verdade, não estamos bem, porque nós queremos proteger a nossa honra, a nossa fama, não é? É uma substância vital, então, que nós defendemos. E o Jó também fez isso, porque no capítulo 29 e o versículo 11 de Jó, vamos ler o que ele diz? Jó 29, 11. Vamos para lá? Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Olha o que Jó disse aqui. Mas agora que tudo isso tinha vindo sobre ele, a opinião geral das pessoas voltou-se contra ele. As pessoas começaram a olhar para ele desconfiadas. Por que esse homem está sofrendo tudo isso? Por que esse homem está vivenciando tudo isso? Está passando por tudo isso? Começou-se então aquela campanha de cochichos, não é? E dizia-se, imagino eu, olha, alguma coisa não está legal com esse homem. Esse homem, ele fez alguma coisa. Se você ver o capítulo de número 19, versículos 13 a 16, vamos ver Jó 19, 13 a 16. Vamos dar uma olhada aqui. Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conheceram, como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O patrão suplicando para o empregado para que fosse atendido, tivesse atenção, suplicando. Irmãos, depois leia apaixonadamente o livro de Jó. Jó experimentou em todo o alcance como a língua do próximo é sem misericórdia. Porque além de ter passado por tudo isso, quem sabe se ele tivesse, além do carinho da esposa que eu já disse anteriormente, o carinho dos empregados, o respeito das pessoas. Mas as pessoas perderam o respeito por Jó. Mas aqui também a sua reação foi de maravilhoso valor. Enquanto todo o apoio, sim, não é? Toda a certeza desaparecia à sua volta, ele exclamou, não é? Eu sei. Sabe o que, Jó? O que você sabe? Você não tem certeza mais de nada? Tudo foi tirado de você? Mas ele disse
no capítulo 19 e o versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. E assim Jó manteve a sua confiança em Deus. Assim que aconteceu a confiança de Jó na figura maravilhosa de Jesus nessa quarta geração, embora ele não sabia quem era Jesus, mas ele sabia que havia um Redentor, que era Deus. Mas nós podemos dizer que no Novo Testamento o Redentor é Jesus Cristo. Era como se ele estivesse profetizando a existência dele no céu e que depois, não é? Nós sabemos que Jó hoje, não é? Ou num futuro bem próximo, saberá disso tudo. Mas nós vemos aqui, nesta quarta provação, a figura maravilhosa do Redentor, o Cordeiro, aparecendo, resplandecendo mais claramente. Quanto mais Deus pode levar um homem ao ponto zero, tanto mais ele se aproxima de Jesus. O ponto zero chama-se Gólgota, a cruz. O Filho de Deus estava nesse ponto zero. Ele passou pelos níveis de provação de Jó em medida ainda muito maior. O seu esvaziamento foi completo quando ele estava pendurado na cruz. Nós podemos ouvir o que ele disse através da boca de Davi no Salmo 22 e o versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Olha como Jó foi levado ao mesmo nível, sim, como ele exclamou, Redentor, eu sei que meu Redentor vive. Então está ficando clara para nós agora a razão das duras provações da nossa vida. Você percebe que quando nós estamos sendo provados, nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, Deus é glorificado, vamos chegando no ponto zero e vamos nos fortalecendo. Para quê? Para que o Senhor seja honrado. Então, em qualquer tempo nós podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Onde certezas terrenas desaparecem e rompe a poderosa certeza da fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Não devemos também esquecer aqui, não é? Lá onde a morte encarava Jó, interior e também exteriormente de todos os lados, que a vida do Redentor se revelou cada vez mais poderosamente através dele. Jó, ele disse com toda a sua alma, eu sei, ou seja, eu tenho confiança, eu tenho alicerce no meu coração, eu tenho sentimento de que o Redentor vive. E aqui finalmente se cristaliza ainda mais algo maravilhoso. Jó agora não possuía mais nada. Ele não tinha nada na terra de que pudesse dizer, isso aqui é meu, eu pertenço, esses aqui são meus pertences, eu domino aqui. Simplesmente ele não tinha mais nada, mas ele disse, o meu Redentor vive. Quando não sobrou mais nada da vida de Jó, permaneceram ainda o Senhor e ele mesmo. Como se tornou íntima a relação de Jó com Deus através desta provação? Como Jó se aproximou perto de Deus o máximo possível em toda a sua vida através de todo esse flagelo. Eu sou de Deus e Ele é meu. Jó agora firmava-se tanto mais no seu Senhor. Mas veio a quinta provação para Jó. Os melhores amigos de Jó e seus irmãos no Senhor afastaram-se dele interiormente. Essa quinta provação deve ter sido ainda mais dura, pois os laços espirituais são mais fortes que os laços de sangue. Jó tinha verdadeiramente amigos espirituais que provaram a sua amizade, chorando amargamente com ele na terra durante 7 dias e 7 noites. Capítulo 2, versículos 12 e 13. Vamos dar uma olhada? Capítulo 2 de Jó, versículos 12 e 13. E levantando-se, isso aqui é quando os amigos de Jó foram chegando perto dele, que souberam da situação dele e viram a Jó, bateram o olho no seu estado. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. Jó estava desfigurado. Jó estava deformado pela doença.
e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe disse palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Isso era uma amizade de profundo conteúdo. Imagine amigos passarem 7 dias e 7 noites. Alguém estava levando comida para eles, alguém estava levando mantimento para eles, e eles permaneceram ali, sem falar palavra alguma, a Bíblia é clara, olhando para Jó, sem ter palavras para falar, porque a dor era muito profunda. Você consegue imaginar a profundidade dessa dor? Agora o terrível, quando os amigos começaram a falar com Jó, apesar de o fazerem muito piedosamente, falavam sem entender a sua aflição. Faltava-lhes qualquer compreensão para entender a profundidade do sentimento que tinha Jó. Eles não estavam entendendo aonde Deus tinha levado Jó. Eles quase o mataram com as suas piedosas citações e ensinos. E chegou um dia que Jó acabou implorando para eles, capítulo 19 e o versículo 21, vamos lá para frente. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Como deve ter sido profunda a solidão de Jó. Os melhores amigos, os mais íntimos, o deixaram. Mas também aqui resplandece a figura do Senhor Jesus, que na hora da maior provação foi abandonado por Deus passo a passo para o ponto zero. E aí, não é? Frequentemente também é menosprezado pelos melhores irmãos, porque Paulo também afirmou: todos me abandonaram, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, não é? Jesus entendeu que era o abandono, Paulo entendeu que era abandono, e agora Jó, não é? Muito antes desses dois, entendiam o que era abandono. Como Jó, como se fosse uma figura profética, se aproximou da figura do Senhor Jesus. Quando Jesus estava dependurado na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes. A reação de Jó diante dos seus irmãos, sem compreensão e portanto de coração duro, foi a mesma. Orava pelos seus amigos. Lá no capítulo 42, versículo 10, você vai ver isso. E, inclusive, nós vamos ver que tanto um quanto o outro se sacrificou por eles. Como Jó se aproxima da figura do Senhor Jesus. Quando Jesus estava dependurado na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes. E a reação de Jó diante de seus irmãos, sem compreensão, e portanto eles estavam com o coração duro, foi a mesma. Porque lá no capítulo 42 e o versículo 10, diz que Jó orava pelos seus amigos. Então com isso, não é? Eu vejo nele não somente o Cordeiro de Deus prefigurado, mas também a orientação do Cordeiro, isto é, a orientação sacerdotal. Aí vem a sexta provação de Jó, a provação espiritual de Jó. A sexta provação que veio sobre Jó foi de caráter completamente diferente. Ela foi a provação da palavra de Deus. Será que Jó, na sua situação, ele não falharia se fosse confrontado com a repreensão da palavra de Deus? Será que ele não endureceria o seu coração? Geralmente, quando você está chegando no final de uma prova e que você entra em conflito às vezes com Deus e a sua vida espiritual ela fica empolvorosa, sempre tudo isso é precedido, não é? Ainda que de forma julgadora e repreensora, pela palavra de Deus. É prova de orientação espiritual quando o Filho de Deus, muito provavelmente,
Começa a buscar palavras consoladoras de Deus. Quando você está sendo provado, você busca. Essa mensagem vai falar comigo hoje. Eu vou num culto hoje. Eu vou na consagração. Eu vou na vigília. Eu vou jejuar. Você fica buscando palavras de Deus. Toda aprovação exterior, por mais dura que seja, purifica a nossa alma. Mas a palavra de Deus julga ainda mais profundamente e renova. Essa palavra do Senhor veio a Jó através de uma quarta figura. Ela não foi contada entre os 3 amigos. Ela foi chamada Eliú, capítulo 32 e o versículo 2 de Jó. Vamos para lá? Vamos ler o 32 e 1 também. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ramos. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Eliú ainda disse assim, lá no versículo 6, ainda tenho argumentos a favor de Deus. E então a palavra de Deus, através de Eliú, atingiu a Jó com duros golpes. E ele ainda disse assim, você não é inocente diante de Deus. Não dá para falar tudo aqui, gente, que eu já tô com 38 minutos de vídeo gravado. Mas se você conseguir ler todo o capítulo de Jó, você vai ver que ele debateu muito com aqueles 3 primeiros amigos, aqueles que ficaram 7 dias com ele. Parece que é Jó 13:13 diz assim, calai-vos perante mim, falarei eu. Porque Jó já estava com a paciência esgotada. Mas agora aparece esse quarto aqui, Eliú, e como é que Jó reage à palavra do Senhor? Ele curvou a cabeça, ele ficou quieto, ele deu razão a Deus na palavra. Se Jó tivesse se rebelado contra a palavra de Deus, se ele tivesse se fechado, ele não teria experimentado o coroamento da provação, mas Jó humilhou-se sob a palavra. E aí vem a 7ª provação de Jó. O coroamento da provação, a revelação do Senhor a Jó. Estamos aqui diante de uma grandiosa contradição, mas que na verdade não é uma contradição, pois, por um lado, essa última provação foi a mais difícil para Jó, mas por outro lado, a mais gloriosa. A partir do capítulo de número 38, o Senhor mesmo revelou-se a Jó, mas agora parece-me que aparenta como se Deus estivesse rejeitando a Jó. Ele enfrentou em juízo ao Jó julgado, na palavra, no redemoinho em pessoa. E aqui resplandece mais uma vez a figura do Redentor quando estava morrendo. Lá ele estava dependurado na cruz do Gólgota, completamente esvaziado de tudo e abandonado por todos. E então o céu fica negro e Deus se revela a ele. Imediatamente, antes do coroamento da sua provação, Jesus experimenta o mais difícil, pois Deus se revelava a ele, rejeitando a Jesus. Ele se afasta do seu filho, retira o seu rosto do seu filho amado, e Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jó, voltando aqui, viu a santa majestade de Deus e a sua reação prova mais uma vez que através de tudo ele firmou-se ainda inabalavelmente no seu Senhor. Até agora, Jó sempre ainda via a si mesmo, não é? Versículo 29 e 11, capítulo 29, versículo 11, está escrito aqui, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Jó estava se lamentando da fama que ele tinha no passado. Ele estava olhando para ele mesmo, não é? Mas agora, no ponto zero da sua vida, ele foi capaz de ver a Deus. Porque no capítulo 42 e o versículo 20, Jó vai dizer assim, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó sucumbiu interiormente diante da face de Deus. Ele mesmo descreve o seu ponto zero no versículo 6 do capítulo 42. Por isso me abomino no pó e na cinza.
Com isso, o Senhor tinha levado Jó para onde o queria, ao ponto zero, culpado, disposto ao arrependimento. Jó não era mais nada. Quando os olhos de Jesus se fecharam e ele morreu, os homens disseram triunfantes, né? Agora ele não é mais nada. Mas justamente aí a vitória de Jesus começou a ser poderosamente efetiva. Crucificado em fraqueza. Contudo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, não é? Ele vive pelo poder de Deus. Se morrermos com ele, também viveremos com ele. E Jó representou isso profeticamente, porque ele se firmou no Senhor na provação, não é? Depois vocês vão ver que ele foi muito mais abençoado. A vida irrompeu em Jó, não é? Do seu nada derramou-se a plenitude de Deus. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Você vai ver lá no final da história que Deus deu tudo em dobro o que antes ele possuía. Aí você faz a conta, você pega lá o capítulo 1 de Jó, faz a conta lá de quanto ele tinha de camelo, quanto ele tinha de bois, quanto ele tinha de jumenta, e aí você multiplica por 2. E aí a Bíblia diz que vai vir a ele todos os seus irmãos, aquela gente que desprezou a Jó, todos os seus amigos que dantes o conheceram, não é? E comeram com ele, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, não é? E cada um começou a dar dinheiro para Jó, começou a dar ouro para Jó, começaram ali a levar uma cesta básica para Jó, e Deus começou a multiplicar tudo aquilo. Jó começou a investir, não é? E a Bíblia diz que o último estado de Jó foi mais do que o primeiro, e ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. E também aquela mesma mulher que havia dito que Jó abandonasse o Deus dele e morresse, essa mesma, Jó chama ela de volta. O casamento é restaurado e ele teve outros 7 filhos e 3 filhas mais belos do que os primeiros. Por que nos defendemos contra o ponto zero? Por que nos recusamos a seguir o caminho para o Gólgota? Precisamos aprender a dizer sim, mas aquele sim completo no Senhor, às nossas provações. Porque toda provação, ela tem um fim. O Senhor garante isso. Toda provação tem um fim. Basta nós ficarmos confiantes no Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, porque da nossa vida cuida Ele. Vamos aprender durante esse trimestre muitas lições maravilhosas, muitas lições que vão nos elucidar tantas dúvidas quando se diz sobre sofrimento. Por isso que é importante que você possa participar de todas as lições, você possa comparar os ensinamentos aqui com a sua vida e você possa aplicar na prática da sua vida cristã. Eu convido a você a permanecer no nosso canal durante esse trimestre e nós vamos aqui debater, pegar fatos atuais, pegar conceitos filosóficos que muitas vezes confundem a nossa mente. Vamos trabalhar a questão do sofrimento e vamos ver se tudo tem uma explicação ou no sofrimento existem mistérios que são só para Deus. Mas o importante é sairmos o mais abalizados possível e com certeza nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender tudo. Um abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida.